apresentar aqui para vocês a nossa disciplina, uma disciplina de 40 horas, tá bom? Então a gente vai estar junto aí nos próximos 10 dias. Nossa disciplina inicia hoje e a gente encerra no dia 11 de junho. E alguns dos conteúdos que eu vou estar ministrando para vocês vão ser esses aqui, né? Vou estar apresentando para vocês hoje a apostila, tá bom? E ao final da aula eu estarei enviando a apostila no grupo da turma de vocês, tá? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho, né? A gente vai ter uma aula introdutória sobre a psicologia e a gente vai conhecer alguns conceitos que são estudados na psicologia, tá bom? Dia 1º, amanhã, a gente vai estudar sobre comportamento humano, né? E os tipos de comportamentos humanos em habilidades sociais, tá bom? No dia 2, a nossa aula vai ser sobre competência interpessoal e feedback. Vocês vão compreender o que é necessário para a gente se relacionar, né, no ambiente de trabalho. E a psicologia traz alguns conceitos bem legais, né, para a gente aprender a se relacionar, né, com as pessoas. No dia 3, a nossa quarta aula, a gente vai aprender sobre a arte de dar e receber feedback. A gente vai conhecer e identificar os tipos de feedback, tá bom? Feedback significa resposta, tá? E hoje em dia muitos relacionamentos interpessoais, né, eles falham por conta dessa falha de comunicação, dessa falta de resposta. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai aprender também na nossa quinta aula, no dia 4, sobre estruturas de personalidade e alguns mecanismos de defesa de cada uma dessas estruturas. No dia 7, a gente vai aprender um pouquinho sobre a teoria do desenvolvimento humano. A gente vai estudar algumas características básicas de cada etapa do desenvolvimento, né? A gente vai estudar algumas características da infância, da adolescência, né, do adulto jovem e do idoso. No dia 7 vai ser a nossa última aula com conteúdo, tá bom? A gente vai entender um pouquinho sobre a relação da psicologia e da radiologia. E no dia 9 vai ser a nossa prova, tá bom? Vocês vão ter aí um prazo para me entregar a prova, né? Que eu vou estar explicando mais adiante para vocês nas próximas aulas. E a entrega de provas no dia 10 e no dia 11, geral, né? Entrega de notas, recuperação e segunda chamada. Eu vou passar para vocês uma atividade valendo ponto para esse trabalho de vocês, tá bom? No dia 3. E aí vocês vão ter nesse intervalo um final de semana para fazer esse trabalho, tá bom? E vocês vão me entregar no dia 7 o trabalho. E mais adiante eu vou estar explicando para vocês sobre esse trabalho, tá bom, pessoal? E vamos lá iniciar a nossa aula. Desde já, né, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou bem flexível, procuro ser bem flexível, tá bom? Eu sei que às vezes nem todo mundo participa aqui da aula, né? Alguns vão assistir a aula, né, com o link depois. E assim, gente, né? Eu espero que vocês gostem da disciplina, sou bem aberta. Se vocês não estiverem gostando, tá bom, da forma como eu estou dando aula, vocês podem me dar um feedback, né? Pode dizer, professora, não tô achando legal, não tô conseguindo entender, tá, gente? Vocês podem me procurar no meu privado, podem falar, que eu sou bem aberta diante disso, tá bom? Então vamos começar aqui nossa aula. E eu gostaria de começar com essa frase do Jung, que diz assim: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. É uma frase que eu gosto muito, que ela nos traz uma mensagem, né, que a gente deve primeiro despertar, né? A gente pode sonhar, mas a gente também pode despertar, e a gente desperta quando a gente olha, né, para dentro de si, de cada um de nós. Psicologia aplicada à radiologia. Vamos lá. O que é psicologia? Né? Eu gostaria, assim, gente, de que de vez em quando, né, quando eu fizer algumas perguntas durante a aula, vocês participassem também, tá bom? Para não ficar só eu falando, não dar sono em vocês, tá bom?
De antemão, gostaria de ouvir de vocês o que é psicologia para vocês. O que vocês acham que é? Podem falar sem medo de errar. O que você acha que é? O que é psicologia para vocês, gente? Alguém poderia participar? Para mim, professor, é a gente aprender a ouvir os outros sem julgar muito. Ok, obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar? É o estudo da mente, de como a mente reage, como ela vive. Para mim é um estudo, é a ciência que estuda tipo comportamento dos seres humanos, praticamente, envolve tudo isso, ser humano em geral. Já eu entendo assim que seria voltado a um estudo do cérebro, a entender ao ser humano. Tem uma forma de entender as pessoas. Por exemplo, tem pessoas que têm um psicológico diferente de outras, então precisa de um estudo, né? Entender outras pessoas. Traços psicológicos. Isso. Obrigada, gente, pela participação de vocês, né? E eu gostaria também de fazer outra pergunta, né? Eu gostaria de saber se alguém de vocês aqui já foi a algum psicólogo, já fez terapia. Não. Não, né? Tá bom, então vamos lá. Precisa disso não, rapaz. Existe a cachaça. Eu já passei por psicólogo, terapia e tudo isso aí. Ok. Vamos lá. O que é psicologia, gente? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, né? O que motiva o comportamento humano. E ela estuda também os processos mentais, como a percepção, a consciência, memória, linguagem, pensamento e aprendizagem. Por que estudar, né, psicologia no curso de vocês? Vamos lá. Aqui estou apresentando a imagem. Eu gostaria que vocês dissessem o que vocês estão vendo nessa imagem. Um cavalo. A primeira vez eu vi um senhor, depois eu fui ver que era outra. Eu vi o homem num cavalo e depois eu vi o senhor. Eu vi o senhor, vi o homem no cavalo e ainda vi um homem deitadinho no lado. Vê tudo. Ah, é verdade, tem um deitado do lado, eu não tinha visto não. Bem, Alguém tá vendo um riachozinho? O quê? Vocês estão vendo? Eu tô vendo. Cabelo, né? Isso. Alguém viu uma cobra ali na beirinha? Não vi essa cobra, não. Tá bom, vou mostrar aqui outra imagem. Professor, na cabeça do senhor tá a cobra. Atrás da cabeça dele ali, né? Não? O cabelo dele ali, Isso mesmo. né? Ele tem cobra, então. agora eu vi porque ela falou, senão eu não tinha visto. Eu percebi que tinha alguma coisa assim na cabeça dele, mas eu não identifiquei se que era cobra. Eu vi o senhor, a cobra atrás da cabeça dele, o senhor deitado no chão e o homem no cavalo. Acho que é isso, né? Isso. Deixa eu colocar outra imagem aqui. O que vocês estão vendo? Um senhor e uma senhora. E depois... Um senhor e uma senhora. E duas pessoas sentadas, um tocando violão. Aí outra saindo de uma porta, ou é de uma caverna, uma coisinha assim. Dois velhos, tô vendo, dois velhos. Eu tô vendo. Dois velhos. Isso é o Eu tô vendo isso aí também. Começa a ver embaixo. Peraí.
Vocês estão vendo uma taça entre os dois velhinhos? O Eu senhor, tô a senhora e vendo uma taça, né? a taça no meio dos rostos aqui. É o senhor, a senhora e uma taça do lado do rosto dele, não é isso? Isso. Tá bom, gente. Obrigada pela participação de vocês, né? Então, essas imagens que eu estou mostrando para vocês são imagens que são trabalhadas dentro de uma abordagem da psicologia que é a Gestalt, né? Que significa uma figura no todo, né? Então, geralmente, quando a gente olha para essas figuras, a gente vê, né, apenas uma imagem, mas quando você vai percebendo, tem outras imagens, né, outras configurações dentro dessa imagem, né? E às vezes a gente olha para essas imagens específicas, alguns vão observar algumas coisas, né? E outros não vão observar, né? Por quê? Porque às vezes a primeira coisa que a gente observa, às vezes fala muito sobre nós, né? Sobre a nossa percepção como ser humano, tá bom? E eu vou colocar aqui para vocês rapidinho um vídeo para complementar o conceito de psicologia, tá bom? Só um momento. Bom, mas vamos lá. Os processos psicológicos básicos são os processos relacionados com as nossas funções mentais. Quando falamos de psicologia, vem à nossa mente a clínica e as suas terapias. Mas a psicologia é uma ciência que também estuda esses processos mentais. Bom, os principais que nós vamos falar aqui nos vídeos são a sensação, que é como os estímulos externos são captados pelos nossos sentidos, como a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Outro processo é a percepção, que é como organizamos e interpretamos as informações captadas pelas sensações. Outro processo é a consciência, que é a percepção de nós mesmos e do ambiente à nossa volta. Tem também a aprendizagem, que é uma mudança de comportamento devido às nossas experiências. Tem a inteligência, que estuda como usar os processos de aprendizagem para solucionar problemas ou se adaptar às novas situações. Tem a memória, que é o processo que estuda como armazenamos e recuperamos o aprendizado ao longo do tempo. O pensamento e a linguagem. O pensamento é a cognição, ou seja, as atividades mentais associadas ao pensamento, ao conhecimento, à lembrança e à comunicação. Já a linguagem é como nos comunicamos efetivamente. Um outro processo é a motivação, que é uma necessidade que energiza ou direciona o nosso comportamento para um objetivo. E por último, a emoção, que é uma mistura de ativação fisiológica com comportamentos e pensamentos e sentimentos. Bom, deu para ver que tivemos estudando bastante nesse semestre que passou. Esperamos que vocês gostem. Serão 9 vídeos, um vídeo para cada um desses processos. Ok, gente, esse vídeo foi só para exemplificar esses processos mentais que são estudados dentro da psicologia. Vamos lá. A história da psicologia, cuja etimologia deriva de psique, alma, e logos, conhecimento, ela se confunde com a filosofia até meados do século XIX. E a psicologia, gente, ela teve as suas raízes na filosofia e na fisiologia. E aí, esses três filósofos, eles começaram uma discussão, né, sobre a razão, sobre o que era a mente. E para Sócrates, a principal característica do ser humano era a razão. Era um aspecto que permitiria ao homem deixar de ser um animal irracional. Platão, que era discípulo de Sócrates, ele conclui que o lugar da razão no corpo humano era a cabeça, representando fisicamente a psique. E já Aristóteles,
discípulos de Platão entendiam corpo e mente de forma integrada e percebia a psique como princípio ativo da vida. Um dos conceitos, gente, que a gente estuda muito na psicologia é a subjetividade, tá? Prestem bem atenção que esses conceitos, tá? Alguns deles caem na prova, tá bom? Subjetividade como objeto da psicologia. Subjetividade, o que é? É a maneira de sentir, pensar, fantasiar, se comportar, sonhar e amar de cada um. É o que constitui o nosso modo de ser. Por exemplo, eu sou filho de japoneses, adoro samba e rap, pratico yoga, tenho vontade, mas não consigo ter uma namorada, né? Esses são exemplos. Ou seja, a subjetividade é como se cada um tivesse a sua singularidade, né? Como vocês podem ver nessa imagenzinha aqui no cantinho do slide, né? Tem um número, né? E a partir das posições em que essas duas pessoas estão, para uma pessoa é o 6 e para outra é o 9, né? Cada um deles tem uma percepção, né? Ou seja, então, cada um de nós, a gente tem a nossa subjetividade, a gente tem a nossa maneira de sentir, de pensar, né? E cada um de nós vai pensar, vai sentir, vai ter comportamentos, né, de formas variadas, né, gente? Ninguém vai sentir igual ao outro, tal como o outro, né? Ninguém vai ter as mesmas características que você. Pode ser, claro, que a gente às vezes herda algumas características dos pais, né? Mas cada um de nós, a gente tem a nossa subjetividade. Nos Estados Unidos, surgem as primeiras escolas de psicologia, que é o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. Funcionalismo. William James, ele elege a consciência como centro de suas preocupações e busca a compreensão de seu funcionamento, na medida em que o homem a usa para adaptar-se ao meio, né? Então ele procurava entender o que fazem os homens e o porquê fazem. No estruturalismo, ele também vai estar preocupado com a consciência, porém, Eduard, ele vai estudá-la nos seus aspectos estruturais. Ele vai dizer que os estados elementares da consciência são como estruturas do sistema nervoso central, né? E a gente sabe que o sistema nervoso central é algo que a gente estuda lá no ensino médio, né? E eu coloquei aqui só para a gente relembrar o que é. O sistema nervoso central, ele é responsável por receber e processar informações. Por receber e processar informações, ele é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal, que estão protegidos pelo crânio e coluna vertebral, respectivamente, tá? Associacionismo. O principal representante é Edward Tom Dick. O termo origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação de ideias, das mais simples às mais complexas. E a gente tem aqui essa lei do efeito, que ele criou. Essa lei diz o seguinte, que respostas com recompensa são aprendidas e repetidas, e respostas com consequências desagradáveis tendem a não se repetir. Por exemplo, vamos supor que alguma colega de vocês um dia vá para aula, né? E ela vá bem arrumada, vá com uma roupa diferente, né? E, sei lá, uma colega, né, de classe vai e elogia ela, né? E aí, às vezes ela vai, vamos supor que ela vai passar a semana todinha com aquela mesma roupa porque ela recebeu um elogio, né? Então, ela teve uma recompensa que foi o elogio, né? E ela passou, né, a repetir porque foi um elogio que foi bom pra ela, né? Porém, entretanto, se fosse o contrário, né? Se alguém falasse que a roupa dela não estava legal, que estava feia, que tal, e ela iria parar de ir, né, pra aula com aquela roupa porque, né, foi algo desagradável para ela ouvir isso, né? Então, só para dar um exemplozinho para vocês. A psicologia, gente, ela tem várias áreas de atuação. Tem a área da psicologia educacional ou escolar, né, que está presente nas escolas e em alguns órgãos da educação também. Psicologia organizacional e do trabalho, né? Nesse psicólogo ele vai atuar
dentro das organizações, ele vai atuar em lojas, né, empresas. Tem a psicologia de trânsito, né? Geralmente quem vai da entrada, né, na sua CNH passa, né, por um exame psicotécnico, né? Eu também já fiz, já passei por isso, né? E tem lá todos os testezinhos, né, várias perguntas, né? Então, psicologia também está presente nessa área. Tem a psicologia jurídica, né? Que... Gente, só uma pergunta. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô. Eu também estou. Eu tô ouvindo bem baixinho. Eu estou ouvindo, sim. E agora, tá melhor? Tá mais alto? Tá ótimo. Tá Eu bom. já tô escutando como se estivesse bem longe. É, porque o áudio, ele tá como se estivesse longe, tá? Como se tivesse um eco, não sei. Tá estranho. Tá bom, tem uns colegas aqui enviando as mensagens. E agora? Melhorou um pouquinho? Sim, melhorou. Qualquer coisa melhorou. Tá bom. Não dá pra entender. Tá, ok. Vou continuar então. Tem a psicologia do esporte. Geralmente esses times, né, eles às vezes eles contratam psicólogos, né, para ajudar os atletas também. Psicologia clínica, né, que é uma área que eu atuo também. Tem a psicopedagogia. E geralmente quem é pedagogo pode fazer uma especialização, né, em psicopedagogia, né, e pode buscar um conhecimento na psicologia que ajude também, né, a área da educação. Tem a psicologia social, né, que atua no CRAS, no CREAS, né, com projetos comunitários. E tem a neuropsicologia também, tá? Que é uma área que atua já em transtornos já bem, como é que eu posso dizer? Em transtornos que só a psicologia ela não dá conta, né? Como se fosse uma especialização, né, dentro da psicologia, que vai atuar geralmente nesses transtornos do desenvolvimento, né? Como o autismo, né? Esses transtornos mais graves. Métodos psicológicos. A avaliação psicológica é compreendida como um amplo processo de investigação no qual se conhece o avaliado e sua demanda, com o intuito de programar a tomada de decisão mais apropriada do psicólogo, né? Então, geralmente, na primeira sessão, né, e com o psicólogo que procura terapia, geralmente o psicólogo ele faz uma anamnese, né? Essa anamnese ela pode ser em até 2 sessões ou em uma sessão, tá bom? E nesse processo de investigação da anamnese, né, o psicólogo ele vai tentar entender qual a queixa, né, do paciente, qual o problema dele, de onde se originou esse problema. A gente faz um pequeno estudo histórico, né, da família, para saber se há casos, né, e tal, dependendo da queixa, né, e para poder escolher um tratamento que seja mais apropriado, né, de acordo com a queixa do paciente. Tem um conceito dentro da medicina psicossomática que traz um conceito, gente, do ser humano, né, que é de suma importância, né, para quem trabalha na área da saúde. E esse conceito é de que o ser humano ele é um ser biopsicossocial, né? Ou seja, nós somos seres biológicos, nós somos seres psicológicos e nós somos seres sociais, né? Então, o paciente de vocês, né, vocês vão ter que aprender a olhar para ele com esse olhar, né? Eu preciso olhar para o meu paciente, entender que ele pode chegar, né, para mim, né, quando vocês forem atuar, ele pode chegar com, como eu posso dizer, ele pode não estar bem emocionalmente, né? E às vezes vocês vão precisar entender o paciente, porque senão ele vai acabar despejando em vocês, né, algo que mesmo que vocês não tenham nada a ver, mas por ele não estar bem, ele pode acabar jogando alguma coisa para vocês, né? Ele pode não chegar bem também fisicamente, né?
E esse paciente, talvez, se ele tiver algum transtorno, né, mental, ele pode também acabar interferindo na relação dele com você, né, sendo ignorante, né, enfim. Né, gente? Então, esse conceito do ser humano biopsicossocial é de suma importância. Bella e Derdorf relatam o modelo das principais metas de avaliação de psicólogo da saúde em ambientes hospitalares, divididos em domínios, que é biológico, físico, afetivo, cognitivo e comportamental. E em unidades, que é o paciente, a família, o sistema de saúde e o contexto sociocultural. Né? Quando eu falar aqui para vocês, gente, em cognitivo, né, cognição diz respeito ao modo como nós aprendemos as coisas ao nosso redor, tá bom? As metas biológicas. Avaliação de aspectos como a natureza, a localização, frequência dos sintomas, tipos de tratamento recebido e suas características, né? Por exemplo, se eles são altamente invasivos, informações de sinais vitais e exames, por exemplo, se há presença de álcool no sangue, além de informações genéticas e procedimentos médicos anteriores à internação. Metas afetivas. Avaliação sobre os sentimentos do paciente, sobre a doença, tratamento, futuro, limitações e histórico de variações de humor. É como se aqui nessa meta, né, fosse avaliado qual o sentimento do paciente em relação, né, ao seu estado de saúde. Metas cognitivas é o conhecimento do paciente sobre o quadro e a situação de saúde, a manutenção de funções como percepção, memória, inteligência, tipo de padrões de avaliação da situação, crenças, percepção de controle da situação, capacidade de avaliação de custo-benefício de opções de tratamentos, expectativas sobre intervenções. Então, nessas metas cognitivas, aqui é avaliado se o paciente ele tem conhecimento, né, sobre o seu quadro, sobre a sua situação, né, se ele tem conhecimento dos tratamentos que ele pode fazer, né, e aqui também há uma espécie de avaliação, né, da situação. Métodos e técnicas de investigação. Então, dentro da psicologia, há o método psicanalítico, que eu vou estar apresentando para vocês aqui, que é dentro de uma abordagem da psicologia. Tem o método introspectivo, tem o método experimental, o método clínico, a observação, inquéritos, entrevistas, testes, né? Então, um psicólogo, ele observa tudo, né, gente? Ele observa, nós avaliamos tudo, né, quando chega um paciente para nós. Nós avaliamos a forma que esse paciente chega, né, se ele tá, a forma como ele está arrumado, né, a forma como ele senta, a sua posição, né, como ele se comporta, né? Então, tudo isso é avaliado, né? E tem alguns testes também, gente, que são testes projetivos, né, dentro da psicologia. E nesses testes, geralmente, o psicólogo utiliza pranchas com imagens, e dentro dessas imagens as pessoas enxergam diversas coisas, né? É como se fosse um teste de personalidade, né? E aquilo que o paciente ele enxerga nesses testes, né? Aquilo tudo há um estudo, né? Há cálculos, né? Há todo um aparato que é feito dentro desses testes para avaliar, né, a personalidade do paciente. Então, para que nós possamos chegar ao resultado final, dizer que o paciente ele tem um transtorno depressivo, que ele tem um transtorno de ansiedade, né, que ele tem um transtorno, que ele tem, por exemplo, uma fobia, né, tudo isso a gente não dá assim só observando, né, não. É preciso, né, ter várias sessões, ter várias entrevistas, né, esse paciente precisa passar por testes também, né, para que a gente possa, né, chegar ao diagnóstico desse paciente. E aqui eu vou explicar para vocês algumas abordagens, tá? Dentro da psicologia. Então, cada psicólogo ele trabalha de uma forma, tá? Ele trabalha a partir de uma abordagem da psicologia. Nem todos os psicólogos vão trabalhar da mesma forma, tá, gente? E dentro da psicologia tem essa abordagem, a abordagem cognitivo-comportamental. Ela tem ênfase no papel central do processamento cognitivo, na explicação do funcionamento psicológico do indivíduo.
há uma avaliação contínua dos acontecimentos da vida, associação das cognições às reações emocionais. O foco está nas cognições, nas emoções e comportamentos. Os métodos são técnicas comportamentais e cognitivas. Então aqui, gente, nessa abordagem cognitiva comportamental, ela é uma abordagem que ela vai focar na forma como você aprende as coisas, né, nas cognições, na forma como você lidar com as suas emoções, na forma como você se comporta, né? Então ela vai buscar investigar que tipos de pensamentos que você tem, se eles são funcionais, se eles são disfuncionais, que tipos de comportamento eu tenho, né? Então, essa abordagem é uma abordagem bem técnica, né? Que ela vai se preocupar em descobrir o que você realmente tem, que tipo de pensamento você tem, né? E de que forma os seus pensamentos eles influenciam o seu comportamento, né? Então, por exemplo, as técnicas que um psicólogo dessa abordagem cognitiva comportamental utiliza, né, muitas vezes são técnicas de relaxamento, muitas vezes eles utilizam técnicas de expor o paciente aquele medo que ele tem. Por exemplo, um paciente que tem medo de subir escada, né, um paciente que tem medo de andar de elevador, né, e isso prejudica ele no trabalho. Por exemplo, se ele trabalha num prédio que ele precisa utilizar uma escada, né, ou um elevador, e esse medo dele, né, prejudica ele no seu ambiente de trabalho, ele pode procurar um psicólogo para buscar entender o porquê que ele tem esse medo, né, e tentar trabalhar de forma que ele venha a enfrentar esse medo, tá? Então é uma abordagem bem técnica. Abordagem psicanalítica. Ela é proposta por Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele foi um médico e um psiquiatra, médico-psiquiatra. E para ele a razão não governa o comportamento. Ele propôs que forças psicológicas inconscientes afetam poderosamente o pensamento e o comportamento humano. Essas forças, elas têm origem nas emoções da infância e sua influência perdura durante toda a vida. Para ele, os seres humanos são dirigidos por instintos, né? Então, dentro dessa abordagem aqui, ela vai buscar analisar o inconsciente do paciente, né? E o consciente é algo que ele é atemporal e que é algo que às vezes não pode ser percebido assim, sabe? Só observando o paciente, né? Então, por isso tem aqui esse divãzinho, né? Em que o psicólogo que trabalha nessa abordagem, ele geralmente senta, né, atrás do paciente, o paciente fica nesse divã, e o paciente fala tudo aquilo que ele quer falar, tudo aquilo, ele fala da forma como vem a mente, sem ter medo de ser julgado, ele pode falar o que ele quiser, né? E essa abordagem, ela trabalha com a associação de ideias, ou seja, eu posso chegar, sentar nesse divã e falar sobre o que eu quiser, da forma que eu quiser, que vier na minha mente, sem eu me preocupar com o que o psicólogo vai falar, porque ele vai analisar tudo que eu falo, né? E tudo que eu também não falo, né? Você pode pensar, professora, como é que ele vai avaliar o que eu não falo, né? Porque até o silêncio, gente, ele quer dizer alguma coisa. Há um significado para o silêncio também, né? Então essa abordagem é uma abordagem que trabalha muito isso, essa questão da fala, dos sonhos também, tá? Então, os sonhos, a gente pensa que os sonhos são besteira, mas eles não são. Dentro dessa abordagem aqui, eles são de suma importância, porque o Freud, esse médico, né, ele buscou entender a questão dos sonhos, ele atendeu vários pacientes, né, e conseguia, né, interpretar os sonhos dessas pacientes. E interpretando esses sonhos, ele ajudava os pacientes a se entenderem, né, ajudava os pacientes a ter um insight, uma luz de por que elas estavam vivendo aquele sofrimento, tá? Então essa abordagem, ela trabalha desta forma. É uma abordagem que eu inclusive trabalho, e eu também já fui atendida, né? Já utilizei o divã, né? É uma abordagem muito legal que me ajudou a entender muitas coisas da minha infância, né? Muitas questões, traumas, né? Que às vezes a gente vai deixando pra lá, fica calado, não fala pra ninguém, e às vezes esses traumas acabam interferindo, né, nos nossos relacionamentos com as pessoas no futuro, né? A Gestalt. Gestalt significa configuração, né? Configurações. Né? E aí
Eu até mostrei algumas imagens para vocês, né, no começo da aula, em que é trabalhado também, né, essa questão da configuração, né, dessas imagens. Ela tem uma orientação para uma mudança terapêutica, ela tem uma preocupação em ajudar as pessoas a amadurecerem emocionalmente. Ela é baseada nos princípios de organização que animam a vida, na observação do livre funcionar na natureza, no corpo e no comportamento sadio e espontâneo. Essa abordagem aqui da psicologia, gente, ela trabalha com o aqui e o agora. Diferente dessas outras abordagens que eu apresentei para vocês, ela não vai utilizar técnicas comportamentais, ela não vai ficar voltando lá no teu passado, né, a todo momento, não. É uma abordagem que vai trabalhar o aqui e o agora, né, o porquê eu estou me sentindo mal agora, por que eu estou com raiva agora, né. Então, ela vai ajudar nesse sentido. E essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Então, a gente aprendeu aqui hoje um pouquinho, né, sobre as raízes da psicologia, né, o que ela estuda. A gente viu aqui as 3 escolas, né, que surgiram de psicologia. E a partir dessas 3 escolas aqui, gente, que surgiram aquelas abordagens que eu mostrei pra vocês agora no final da aula. Tá bom? Não esqueçam disso aqui, dessa visão sobre o ser humano biopsicossocial. Isso aqui vai estar na apostila, tá? Algumas coisas, nem tudo eu vou colocar na apostila, tá, gente? Eu vou colocar na apostila de vocês. Só aquilo que eu vou cobrar em prova, tá? Então, algumas coisas que tem no slide vão estar na apostila e algumas coisas não vão estar na apostila. E o que eu não colocar na apostila, porque eu não vou cobrar, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu lhe perguntar, que eu entrei já tarde, já que eu cheguei no trabalho tarde. Essas aulas a senhora vai enviar no grupo, né? Isso. A nossa prova é previsão para essa semana ainda, para sexta, quinta? Não, a prova de vocês, deixa eu abrir aqui o cronograma, só um pouquinho. A prova de vocês vai ser dia 9, tá bom? Dia 9. Aham. Semana que vem, tá? Tá bom. Tá. Obrigada, peraí comigo. Vou estar mandando pra vocês isso aqui, tá bom? Tá bom. Então, gente, alguém tem alguma dúvida com relação ao assunto de hoje? Não. Não. Tá bom. Então, vai ter dias que eu vou mandar pra vocês uns exercícios de fixação, mas esses exercícios não vão valer pontos, tá? É só pra ir ajudando vocês a assimilar o conteúdo, a se preparar pra prova, tá bom? Você na apostila e pega lá no CETEC. Isso, eu posso mandar aqui pelo WhatsApp pra vocês em PDF, tá? E vou estar disponibilizando também lá no CTA pra vocês imprimirem, tá? Pode mandar, pessoal. Que tem uns cruzeirenses aqui em Cruzeiro do Sul. Tá bom, então, gente. Hoje foi a nossa primeira aula, né? Obrigada a vocês pela participação. Gostei muito. Vocês participaram bem. Tá bom? E até amanhã, tá?